Olá, crianças! Eu sou a tia Nani e eu estou aqui para contar para vocês uma linda história da Bíblia, da Palavra de Deus. E a história que nós vamos ouvir hoje está lá no livro de Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao versículo 41. Então vamos lá? Você já sentiu medo de alguma coisa? Eu já. Até os adultos também têm medo, sabia? Pode até ser medo diferentes, mas todos nós temos medos. Medo de altura, medo de cachorro, medo de ir mal na prova, medo até de levar uma bronca da sua mãe quando você quebra alguma coisa lá na cozinha. Não é verdade? Na história que nós vamos ouvir hoje, nós vamos aprender juntos que até mesmo nas situações perigosas e difíceis da vida, Jesus sempre vai estar ao nosso lado para nos proteger, para nos guardar e para nos dar paz, para que a gente não entre em pânico. Então vamos lá para a história de hoje? Certa vez, Jesus estava ensinando a uma grande multidão. Por onde Jesus passava, muitas pessoas iam atrás dele e ficavam horas e horas ouvindo Jesus falar. E Jesus estava no barco, ele junto com os seus discípulos. Só que Jesus já tinha ensinado já por um bom tempo e ele estava um pouco cansado. Então ele pediu para que os discípulos fossem para o barco junto com ele e fossem do outro lado do rio, para que ele pudesse descansar um pouquinho. Foi exatamente o que os discípulos fizeram. Subiram então no barco e foram do outro lado do rio. Jesus estava cansado e ele estava aqui dormindo bem quietinho, com o balanço da água para lá e para cá, para lá e para cá. Ele dormiu. E então lá se foram eles para o outro lado do rio para que eles pudessem descansar. E o barco indo para lá e para cá e Jesus dormindo. Mas mais para frente, de repente, o céu escureceu e de repente começou a cair chuva do céu. Uma chuva muito forte, muito forte. E os discípulos começaram a ficar com medo. Barulhos de ventos, raios e trovões começaram. E então o barco começou a ir para lá e para cá e para lá e para cá. E a chuva caindo muito forte sobre eles e um vento também muito forte começou a balançar o barco para lá e para cá. As ondas do mar começaram a sacudir muito forte. E os discípulos começaram a remar e a tirar tudo de dentro do barco para que o barco ficasse mais leve. Eles começaram a ficar desesperados com tanto vento, com aquela grande tempestade tão forte que estava acontecendo ali. E de repente eles falaram para o mestre: Mestre, Jesus, não te importas que nós vamos morrer? Por favor, acorde. E de repente aquele mar se escurecendo, todo balançando. Jesus levantou e disse para o mar e para a tempestade: acalme-se. E de repente o mar se acalmou, o vento foi embora e aquela tempestade finalmente acabou. E Jesus disse para os discípulos: por que vocês estão tão medrosos? Vocês não têm fé? E os discípulos, ainda meio que apavorados, disseram: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Nossa, que história, não é verdade? Quantas vezes nós também, assim como os discípulos, duvidamos do que Jesus pode fazer, não é verdade? Às vezes, eu e você passamos por situações difíceis e a gente se esquece de que Jesus está na nossa vida, no nosso coração, assim como Jesus estava naquele barco. Que eu e você nunca esqueçamos que Jesus
sempre vai nos proteger, por mais difícil que a nossa situação esteja. E aí, gostaram da história? Eu espero que sim. Jesus está sempre do nosso lado. Nunca se esqueça disso. E até o próximo vídeo!